Uma entrevista são tipo dois mentirosos conversando entre si. Se você quer fazer faculdade fora do país, você provavelmente já sabe que em algum ponto você vai ter que fazer entrevista ou para admissão ou para bolsa de estudos e principalmente para trabalhos no campus. Se você precisa trabalhar no campus e você quer ser admitido numa boa universidade, você terá sim que fazer entrevista para as universidades. E por isso eu vim fazer esse vídeo para vocês. Gente, nesse vídeo eu vou te dar várias dicas de como se dar bem e como se destacar em uma entrevista para uma faculdade americana. E a primeira dica, e eu acho que a mais importante de todos, é: seja memorável. A pessoa que está te entrevistando, ela tem que lembrar de você depois. E sabe aquela pessoa que não dá para ignorar a presença dela? Você tem que ser esse tipo de pessoa, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que isso vai acontecer e como você pode ser essa pessoa. A segunda dica para você se destacar numa entrevista é você se preparar para ela. É sua obrigação, gente, saber de muitas coisas da faculdade. Porque se ela tá fazendo uma entrevista com você, ela quer saber o porquê você tá interessado na faculdade e por que você seria um bom estudante para estar estudando lá. Então você precisa estudar sobre a faculdade, você precisa saber as coisas que acontecem lá dentro, você precisa saber de tudo que acontece dentro do campus, pelo menos o básico, as matérias que eles têm, todas as coisas básicas você tem que saber tudo. E tá, Raíssa, mas eu vou fazer pelo menos umas 6, 10 entrevistas e eu tenho todo o resto da minha application para fazer. Como que eu consigo fazer isso dar certo e me preparar para cada uma das entrevistas de uma forma diferente? Gente, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link de uma planilha para ajudar vocês a se organizar com possíveis perguntas que vocês podem pesquisar dentro do site das faculdades, que aí vai te ajudar a responder as perguntas que eles vão fazer para vocês durante as entrevistas. Mais para frente, durante esse vídeo, eu vou falar sobre essas possíveis perguntas que eles fazem e quais as perguntas que você tem que responder sobre a faculdade, tá? Então não se preocupem com isso. Já olha aqui embaixo na descrição que vai estar lá o link. Eu vou falar uma verdade para vocês que quase ninguém fala. Mas uma entrevista para uma universidade americana não é uma entrevista sobre você. É uma entrevista sobre o que eles querem ouvir baseado na sua personalidade. Então, vamos fazer de um jeito que todo mundo possa entender. Sabe o Tinder, que tem match? Você coloca o seu perfil, outra pessoa coloca o perfil dela e aí dá match. Então, nas universidades americanas, todas as universidades têm um perfil ideal de aluno. E aí, quando você faz a pesquisa sobre a faculdade, você descobre quem é esse perfil ideal de aluno. Você tem que ser essa pessoa e melhor que essa pessoa. Não adianta a gente mostrar todas as nossas qualidades se essas qualidades a faculdade não está procurando por elas. Não faz sentido. Tem que dar um match. Então, por isso que vale a pena a gente pesquisar sobre essas coisas sobre as nossas universidades. Primeiro, quais as majors e as colleges que eles têm, que aí você vai saber sobre como você vai direcionar a sua carreira, porque muitas universidades não têm as mesmas majors, que seriam os cursos, das outras. Então, se você quer alguma coisa específica, tenha certeza que essa faculdade que você vai fazer entrevista possui essa major. Tradições e valores. Você tem que saber isso, porque caso eles façam alguma pergunta sobre, você faz uma conexão com a sua vida e quem você é, com a tradição e os valores deles. Curiosidade histórica e fatos sobre a faculdade. Tá ali em alguma pergunta, você menciona alguma coisa que você sabe sobre a faculdade, vai te dar uma credibilidade. Não precisa ser aquela coisa, mas assim, saiba um pouco sobre isso. Pesquise também sobre as pessoas que já estudaram na faculdade. Tem muitas coisas das universidades americanas, a tal pessoa já graduou daquela universidade. E às vezes essas pessoas são famosas, então alguém que você conhece, admira, talvez já tenha estudado na sua universidade. E aí você pode mencionar nisso em algum ponto e falar a relevância dessa pessoa, o que ela acha sobre a universidade. Sempre dá para usar alguma coisa durante a sua entrevista e isso vai te adicionar uns pontos. Fale um pouco também sobre os alunos e os professores. Pesquise sobre isso da faculdade, porque os professores universitários, eles são muito influentes. Então, a maioria deles tem uma carreira fora de ser professor numa universidade. Então, eles têm influência e você pode usar isso como uma forma de responder o porquê você quer estudar lá. Pesquise também sobre os clubes e os esportes que eles
proporcionam na universidade, que existem na universidade. Porque, claro, gente, você tá indo lá para estudar? Sim, mas você tem muito tempo livre. Então você vai participar dessas coisas e isso pode ser formas de você ser feliz lá dentro e também de fazer amigos e também de se engajar na comunidade, fazer coisas diferentes e aprender mais. Então saiba sobre essas coisas. E por fim, cidade, clima e o campus. É muito importante você saber disso, porque alguma coisa que eles realmente, às vezes, te perguntam, você é do Brasil, por que você está querendo ir estudar fora? E aí, se você está indo estudar num lugar que é totalmente diferente do seu país, você tem que explicar o porquê. E isso pode te ajudar nessas respostas. Essas perguntas, todos esses tópicos que eu acabei de falar aqui, depois da sua pesquisa completa e de você relacionar isso com a sua vida pessoal, vai ser muito mais fácil de você responder uma pergunta que eles vão fazer para você. Por que você quer vir estudar na minha universidade? Eles com certeza vão fazer essa pergunta para você, e se você tiver todos os pontos e saber a resposta para todas essas perguntas, vai ser muito mais fácil de você responder isso. Esteja pronto para mostrar sua melhor versão. Não basta você só saber falar de você, gente. Você tem que saber falar bem de você e muito bem. Tem que ficar evidente para a pessoa que está te escutando o quão bom você é em praticamente tudo que você está mencionando para eles. E eu tô falando isso meio brincando, mas não é. Você tem que saber falar bem, porque a gente geralmente no dia a dia a gente tem muita facilidade em criticar nós mesmos. Mas, numa entrevista, isso é a última coisa que vai acontecer. Então você tem que se acostumar a falar tudo o que você já fez na vida e falar bem de você mesmo. Pesquise perguntas de autoconhecimento para você se conhecer melhor. Faça uma lista de todas as coisas que você já fez na vida e principalmente as coisas que não foi mencionada na sua aplicação. Porque geralmente essa pessoa que está te entrevistando, ela vai fazer algumas anotações e ela provavelmente vai estar com o seu perfil. Então vai ter coisas que você já mencionou na aplicação que a pessoa já sabe. E aí, quando você menciona mais coisas, vai estar impressionando a pessoa. Então, às vezes, coisas que aconteceu na sua vida, que não tá lá, pode ser um plus para você. Faça uma lista completa, faz perguntas de autoconhecimento para você se conhecer melhor, saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, habilidades que você tem, talentos que você tem. Muitas dessas coisas podem te ajudar nesses momentos. Outras perguntas para você também fazer. Quais são seus sonhos? Quais são suas ambições? Como que a faculdade vai te ajudar a conquistar tudo isso? Quais são suas crenças? Da onde você veio? Conte a história de quem você é para essa pessoa. Mostre que da onde você veio tornou quem você é. E isso pode te levar a um futuro próspero. Dá um jeito de fazer realmente uma história que faça sentido na hora que você estiver falando para a pessoa. E gente, eu mencionei para vocês fazerem uma lista de seus pontos fortes e fracos. Na entrevista, a chance é grande de alguém te perguntar qual é seu ponto fraco, qual é sua maior fraqueza. E é esse o momento que você vai ter que dar uma mentira, porque eles não querem escutar realmente um defeito. Se você fala assim, eu procrastino muito, eu nunca consigo entregar as coisas nos prazos. Eles não querem ouvir isso e não é muito bom pra você falar um negócio desse, né? Porque você tá indo para um ambiente estudantil, você tá indo para um lugar competitivo e você vai falar que você procrastina? Não pode. Então dá um jeito de meio que burlar isso. Por exemplo, fala que, sei lá, você gosta de fazer, você se envolve tanto com as coisas que você faz, com os projetos que você faz, que aí você esquece de tirar um tempo pra você. Você esquece de ter um momento sozinho pra aproveitar sua própria companhia. E você acha que você deveria melhorar isso. Pra você é um defeito, pra eles estão cagando, porque realmente não é um defeito. Mas você burlou a pergunta, respondeu a pergunta e não falou nada mal de você. Entendeu? Então dá um jeito de pensar em alguma coisa que seja algo que realmente seja verdade sobre você, mas que ao mesmo tempo não seja algo ruim em questão de nível acadêmico. A mesma pergunta pode ter dezenas de respostas, dependendo de quem está respondendo a pergunta. E o que eu quero dizer com isso, gente? As perguntas que os entrevistadores vão fazer para você, eles provavelmente fazem as mesmas perguntas para todo mundo. E aí é o ponto que você entra na vantagem que você tem por estar assistindo esse vídeo. Saiba ser político, gente. Vocês têm que dominar a arte da politicagem. As coisas, a conversa tem que estar para o seu lado de vantagem. Você tem que ter a vantagem nessa conversa. Então, antes de ir para a entrevista, você vai fazer uma lista de várias coisas que você quer mencionar para a pessoa. Você quer que esse entrevistador saiba sobre você.
E aí, dependendo das perguntas, você fala assim, ah, sua pergunta me lembrou disso. Ah, sua pergunta não sei o que disso. E aí você vai jogando essas informações sobre você lá. Vá direcionando a conversa para onde você quer que ela vá. Vá direcionando a conversa para um lugar que te dê vantagem. Seja político, gente, se venda. Vocês precisam disso, porque às vezes é isso que vai te dar muitas bolsas de estudo, é isso que vai fazer você ter um emprego no campus para ganhar dinheiro, é isso que pode te dar a tão sonhada vaga numa universidade americana. Então seja político, é importante. Mas vale lembrar, você não precisa mentir para fazer isso. Só direciona as perguntas são sempre abertas. Então direciona para onde você quer que ela vá. Não tem problema fazer isso. Isso é você ser inteligente ao ponto de se preparar muito para chegar em 30 minutos e se vender para a pessoa. E isso me leva ao próximo ponto. Saiba responder uma pergunta em uma frase ou em 3 minutos. Às vezes, as perguntas que eles fazem são perguntas abrangentes, então você vai ter que responder de uma forma mais comprida e longa. No caso, uns 3 minutos estaria ótimo para responder uma pergunta, gente, não precisa falar muito. Mas também, às vezes a pergunta não é o que você queira realmente responder. Então responde em uma frase. Às vezes a pergunta é uma pergunta muito direta, que não tem por que você encher linguiça e falar a mesma coisa, porque a gente fica nervoso, a gente tem esse costume de falar a mesma coisa várias vezes. Responde em uma frase e tá tudo bem. Eles não vão esperar de você que você prolongue algo que é realmente sim, não e por quê. Você gosta dessa faculdade? Sim, por conta disso, disso e disso. Acabou. Não precisa se prolongar, não precisa dar todos os detalhes do mundo, não precisa, gente. Agora, tudo que todo mundo me pergunta nas minhas redes sociais sobre entrevista. Quais são as perguntas que eles geralmente fazem que eu preciso me preparar antes de chegar na entrevista? A primeira pergunta, e a mais comum de todas, fale sobre você mesmo. E isso já é a maior oportunidade para você entrar naquela arte da politicagem. Fale sobre você. Gente, não existe pergunta mais aberta do que essa. Você pode falar literalmente qualquer coisa. Já pega alguns dos pontos que tá na sua lista e já vai dando check. Já vai soltando para a pessoa e geralmente o que você falar nessa pergunta vai levar a pessoa para outra pergunta. Por exemplo, se você mencionar que você gosta de participar de clubes, a pessoa vai te perguntar quais clubes você quer entrar durante a faculdade, quais clubes você gostou aqui da nossa universidade. Isso sempre pode dar conexão para a próxima pergunta, tá? Segunda pergunta. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Gente, a faculdade você estuda geralmente 15 horas por semana. Durante a semana nós temos 168 horas. Então, tirando essas 15 horas ou 12 horas, dependendo da faculdade que você está fazendo, sobra em média 155 horas, 153 horas. Então é muito tempo livre que você vai ter. E eles querem saber o que você faz no seu tempo livre durante o ensino médio, porque isso vai refletir no que você faz no seu tempo livre durante a faculdade. Então pense sobre isso, anote os pontos, as coisas que você faz. Mencione que você faz coisas relacionada a clubes, projetos e tal, mas também mencione coisas que sejam para você cuidar de você mesmo, que seja para você se sentir bem consigo mesmo. Então, sei lá, fazer algum esporte que você se sinta bem consigo mesmo, meditar, fazer journaling, qualquer coisa, gente. Diga a verdade sobre isso, mas pensem, eles vão refletir isso na sua vida acadêmica universitária, tá? Terceira pergunta, mas que eu já falei anteriormente porque deu a deixa, é quais clubes você pretende se juntar aqui no campus da universidade? Então, de novo, é importante você saber dos clubes que eles têm, é importante saber dos esportes, e é importante você ter razões do porquê você quer se juntar a esses clubes. Quarta pergunta, e na minha opinião é uma das perguntas mais difíceis de ser respondidas. Como você pode contribuir com o nosso campus? Como você pode contribuir com a nossa comunidade? E aí, gente, que você também pode dar mais um check na sua listinha. Fale alguma coisa que você queira contribuir para a faculdade, algum talento que você tem, alguma habilidade que você tem, alguma coisa que você goste de fazer, que você pode levar para lá, e aí que você junta com alguma história que tá lá na sua listinha. Você fala, eu quero fazer isso porque já aconteceu isso na minha vida e esse foi o resultado que eu tive. Então, para mim faz muito sentido e eu acho que eu poderia ajudar muitas pessoas fazendo essa coisa durante a faculdade. Eles vão adorar. Quinta pergunta. Por que você escolheu determinada major? Por que você escolheu determinado curso? Eles querem saber um pouco mais sobre você na entrevista. E a sua major, claro que diz muito sobre você.
E mais uma vez, é uma abertura para você falar algum daqueles pontos. Por exemplo, se você quer fazer medicina, você quer contar alguma história onde a medicina já te impactou de algum jeito, dá mais um check na sua lista. Sempre vai tentando fazer com que eles saibam as coisas que você quer que eles saibam. Sexta pergunta. Me conte sobre seus pontos fortes academicamente. Gente, esse é o momento que eles vão te analisar se você tá no perfil de estudante deles. Então, saiba qual é o perfil de estudante deles, conecte com quem você é e quais são os seus pontos fortes. E agora que você vai mencionar isso pra eles, tá? Isso já leva a gente pra sétima pergunta, que é quais são os seus pontos fracos ou qual a sua maior fraqueza. E é nesse momento que você dá aquela enrolada e segue o jogo. Esse é o momento de responder a pergunta em uma frase. E vai embora. Deixa ele fazer a próxima pergunta. Oitava pergunta. Você, como estudante internacional, por que você decidiu estudar fora do seu país? Gente, essa é uma pergunta que eu diria para você não se preparar tanto para ela para você ser mais natural. Por que realmente você quer estudar fora? Por oportunidades? Porque as faculdades têm mais estrutura? Porque não existe aquele curso nas universidades brasileiras? Por que você quer estudar fora? Seja verdadeiro, mostre sinceridade para a pessoa e mostre interesse na universidade da pessoa. 10ª pergunta. O que você melhoraria na sua escola e por quê? Isso é uma pergunta que me fizeram durante a minha entrevista para a faculdade e eu acho que nessa pergunta o que eles realmente querem saber são um pouco das coisas que você pode contribuir para a universidade deles. Então, o que você mudaria na sua escola, teoricamente, é o que você está procurando para a faculdade. E aí que eles vão analisar também se você é um bom match, ver se eles têm essas coisas e se você tem potencial para trazer novidades para o campus. A 11ª pergunta é: me perguntaram isso uma vez e eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Se você fosse aceito em todas as faculdades que você aplicou, para qual você iria? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder e ela pode ser meio que uma pegadinha, porque claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente escuta um negócio desse é responder para a sua, obviamente. Mas aí, e se eles perguntarem depois, tá, mas para qual faculdade você aplicou? Aí você fala Harvard. E aí eles estão, é uma universidade com uma taxa de aceitação de 90%. E aí você vai falar que você vai para deles e não vai para Harvard, se você passou em todas. Então assim, pense bem na sua resposta, analise motivos que a faculdade tem, coisas que você quer, e é uma faculdade boa para você mencionar nesse ponto, mas seja verdadeiro. Por exemplo, quando me fizeram essa pergunta, o primeiro pensamento que veio foi a sua, mas aí eu lembrei. De todas as faculdades que eu apliquei para 2 Ivies. Se eu entrasse nas Ivies, eu iria para elas. Mas depois delas, com certeza você seria minha primeira opção. Por conta disso. E aí menciona coisas que você gostou na faculdade de novo. Porque você tem que ser sincero. As pessoas, eles sabem o quanto a faculdade é boa ou não. Então seja sincero sobre isso. Mas também, claro, você tem que demonstrar extremamente interesse em estar naquela faculdade. No final, você precisa ter perguntas pro entrevistador. Isso assim, gente, tem que ter. Se não tiver, você tá perdendo muitos pontos. Você tem que ter perguntas específicas para eles. E é importante você não pegar aquelas perguntas básicas que todo mundo faz. Gente, evitem essas coisas a todo custo, literalmente. Gente, evite essas coisas a literalmente todo custo. Isso não pode acontecer durante uma entrevista. Primeiro, soar que você tá lendo alguma coisa. Não é legal você fazer anotações do lado do seu computador, você fazer anotações atrás, você deixar em algum lugar para você ler alguns pontos. Você tem que saber o que você está falando. Mas também, às vezes, a gente está tão preparado para a entrevista que a gente já decorou todas as respostas. Então ficou tudo muito mecanizado e isso também não pode acontecer. Você tem que saber sim o que você vai falar, mas ao mesmo tempo tem que ser de uma forma natural. Segunda coisa, local barulhento e a internet ruim. Gente, a pessoa vai estar falando com você, nós como alunos internacionais, provavelmente através do computador. Então, se tiver travando para a pessoa, ela não vai entender suas respostas. Se tiver barulho no fundo, vai ser ruim de entender o que você está falando, porque a gente já tem sotaque de alguém que já é de outro país. E aí ter barulho no fundo, a internet está ruim, está cortando, travando, isso não é legal. Faça o máximo de coisas que você puder para fazer com que isso saia como planejado, que não tenha barulho no fundo e que sua internet esteja estável. Terceiro ponto, falta de conhecimento sobre a faculdade. Isso não pode acontecer.
Às vezes a pessoa vai perguntar alguma coisa básica que é sua obrigação saber. Se você não souber, você vai estar perdendo muitos pontos. Você tem que saber, gente. Estudem sobre a faculdade. Quarto ponto, você tá pra baixo, você tá sem energia, você tá cansado, você tá com olheira, você tá com coisa assim. É uma entrevista que pode fazer você ganhar muito dinheiro, gente. Então vá dormir cedo na noite anterior, tenha calma, faça uma make se você for menina, se arrume pra isso. É muito importante você estar bem e estar falando com energia. Não é pra você estar morrendo assim, então, eu acho que eu sou um ótimo candidato pra sua faculdade porque eu faço isso. Não, gente, ninguém quer escutar isso. Você acha que a pessoa que tá te contratando para um trabalho, tá te contratando para ser parte de uma bolsa de estudos que você vai ter que fazer alguma coisa na comunidade, quer escutar que você tá para baixo? Não, não façam isso. Tenham certeza que vocês estão bem, que vocês estão confiantes e por isso a preparação. Alguém que se prepara é confiante o suficiente para chamar a atenção do seu entrevistador. Próximo ponto para você evitar a qualquer custo, gente, slangs. Eu não sei falar isso em português. Como fala isso em português? Slangs. Gíria. Gíria, gente, não falem gírias em inglês. A entrevista é para você entrar num ambiente acadêmico. Então, usar muitas gírias não é legal. Expressões, ok, mas gírias, não. Não façam isso. Corta gírias, corta os palavrões, corta qualquer coisa desagradável. Último ponto. Bocejar e mascar chiclete. Não masquem chiclete enquanto vocês estão numa entrevista. Às vezes isso pode ser uma coisa óbvia, pode ser uma coisa óbvia, mas tem gente que faz, então é sempre bom relembrar. Não masquem chiclete e tenha certeza que você tá dormindo bem para você não ficar bocejando durante a entrevista, porque isso é muito chato. Último ponto que a gente vai tratar nesse vídeo só pra gente concluir. Como se planejar para ter uma entrevista perfeita? Quais são as coisas que você precisa fazer para ser bem-sucedido na entrevista? Uma semana antes da sua entrevista, você tem que pesquisar e colocar todas as informações da faculdade naquela planilha que está aqui na descrição. Depois, você vai preparar perguntas para o seu entrevistador, perguntas específicas que façam sentido para você. Terceiro, você vai revisar o fuso horário. As pessoas que vão fazer entrevista estão do outro lado do mundo e geralmente o horário delas não é o nosso horário e eles vão marcar a entrevista no horário deles. Então tenha certeza que você está no horário certo para você não se atrasar, para você não perder a entrevista. Quarto ponto, veja em qual plataforma será a entrevista ou onde será a entrevista se for presencial. Como geralmente é online, a gente tem que ter certeza que a gente vai ter instalado no nosso computador e vai estar funcionando o Zoom, o Google Meet, o Teams, enfim. Tenha certeza que você tenha isso e tenha certeza em qual das plataformas será. No dia anterior da entrevista, revise tudo que você escreveu na sua planilha e esse é o momento de você treinar muito o que você já não treinou antes. Já era para você estar treinando a entrevista antes, treinando as respostas antes. Na hora que você vai escrevendo, já vai tentando falar tudo que você está escrevendo para você saber quais são os pontos daquela faculdade em específico que você quer mencionar. Mas no dia antes é o dia que você vai para frente do espelho e você vai falar todas as respostas para todas as perguntas de uma forma natural e em inglês. Gente, na hora que você pegar essa planilha, escreva tudo em inglês, porque vai chegar na hora da entrevista, isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô falando com vocês. Eu escrevi as coisas em português, e aí chegou na entrevista, eu esqueci como falava a palavra em inglês, e aí eu passei vergonha, porque a pessoa ficou olhando pra minha cara, eu tava com cara de tacho, porque eu não sabia o que falar, que a palavra tava na minha cabeça em português e eu não sabia traduzir pra inglês. Então não façam isso. Escreve em inglês, treina inglês, tenha certeza que você está confiante com o seu inglês. Durma cedo. É muito importante no dia anterior da entrevista você dormir cedo para você ter uma boa noite de sono, você não estar cansado e não estar com olheiras no outro dia para sua entrevista. E por fim, no dia anterior da entrevista, se a sua entrevista for na parte da manhã, coloque muitos alarmes. Não existe a possibilidade de você perder essa entrevista, então você tem que ter certeza que você vai estar acordado para ela, tá, gente? Na manhã da entrevista, primeiro, desliga o celular. Não vai para a entrevista, não liga seu computador para ser entrevistado com o seu celular do lado ligado. Porque se ele apitar, você vai querer olhar e aí vai te distrair, pode fazer você perder o raciocínio de algo que você está falando. Não é legal. Segundo, não se atrase.
Não chegue lá 5 minutos depois. Não existe a regrinha, tem 5 minutos de relevância. Não tem. Você tem que estar lá uns 10 minutos adiantado, para falar a verdade. Depois, se arrume. Você tem que estar apresentável. Não é para você estar com camiseta assim numa entrevista. Não é para você estar com a cara acabada numa entrevista. Não é para você estar com o cabelo sem pentear numa entrevista. Tem que se arrumar, gente. Último ponto para você fazer antes da sua entrevista. Tenha bastante água do seu lado. Porque, gente, além de se hidratar, que é algo muito importante durante a entrevista, beber água é uma técnica para você ganhar tempo para pensar numa resposta. Por exemplo, o seu entrevistador te fez uma pergunta que você não estava esperando e que você não estava preparado para responder. Bebe uma água ali no seu tempo, tá tudo bem, a pessoa não vai perceber que você tá, na verdade, enrolando. E aí depois responde a pergunta. Então tenha bastante água no seu lado, tá? Isso é uma dica-chave, porque assim, você vai ficar nervoso e a água vai dar um jeito de te acalmar um pouco, tá, gente? Isso vai te ajudar. Olha a pata da minha cachorra. Não é fácil. Né, meu amor? E pra finalizar esse vídeo, a última dica que eu tenho pra vocês se dar muito bem numa entrevista é: depois da entrevista, no outro dia, você vai mandar um e-mail para a pessoa que te entrevistou, agradecendo pelo tempo dela, agradecendo pela oportunidade, mencionando de novo o quão interessado você está naquela universidade, o quão legal foi conhecer aquela pessoa, o quão interessante foi as respostas que a pessoa te deu. Então, assim, gente, você enviar um e-mail falando o tanto que você gostou, então o tanto que você aprecia o fato da pessoa ter te entrevistado e da oportunidade, de tudo o que pode acontecer no futuro. Isso vai te dar muitos e muitos pontos, porque quase ninguém faz isso. Então é muito importante você fazer isso para se destacar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei fazer o vídeo mais completo que eu pude. Se você tiver qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Já se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo e me sigam nas redes sociais. Gente, tchau!